Olá, olá, como é que tu estás? Eu espero que tu estejas muito bem, que sejas muito bem-vinda para um vídeo aqui no canal Sue Handicraft. E como tu podes ver pelo título, hoje não vais ver produções, hoje não te vou mostrar encomendas, não te vou mostrar pronta entrega, não. Hoje vai ser mais uma conversa, porque eu acho que também é bom termos estas conversas. Também é bom que me conheças um pouco melhor e que também te possas inspirar e que a minha história possa ser útil também para ti. Então, eu estou aqui a fazer uma peça que é uma peça de pronta entrega que eu estou a fazer agora para esta fase que vem do inverno, outono e inverno, aqui em Portugal, logicamente. Eu sei que aí no Brasil estão a entrar na fase da primavera, mas aqui estamos no outono, a entrar no outono. Então, enquanto eu vou conversando contigo, vou trabalhando nesta peça que assim também vou adiantando o trabalho. Então, vai buscar o teu cafezinho, vai buscar o teu chá se fores do chá, vai buscar o teu crochê, se tens encomendas, se tens peças para fazer e bora lá conversar aqui um pouco as duas. Então, como tu viste pelo título, hoje eu vou-te falar sobre como é que eu comecei no crochê e como é que o crochê se tornou a minha profissão. Como algumas de vocês que já me acompanham há mais tempo devem saber, eu já faço crochê há mais de 16 anos, portanto já há muitos anos que eu faço crochê. Como é que tudo começou? Eu não sabia fazer crochê, eu não aprendi na minha infância a fazer crochê. Na minha infância, mais na minha adolescência, eu aprendi a fazer tricô com a minha avó materna, a mãe da minha mãe. Foi ela que me ensinou a fazer tricô, mas eu sabia fazer um tricô básico, o ponto tricô, o ponto meia, os pontos mais básicos, era aqueles que eu fazia, porque eu sempre gostei muito de artes manuais, tudo o que fosse trabalhos feitos à mão. Eu na minha infância sempre tive um gosto muito grande pelo desenho, pela pintura, eu sempre pintei muito, sempre desenhei muito, tanto que toda a minha escolaridade foi ligada às artes. Eu sempre estudei artes, no secundário eu escolhi o curso de artes, na minha licenciatura eu escolhi também pelas artes, portanto sempre foi um caminho muito ligado às artes. Eu sempre adorei tudo o que tivesse a ver com artes, mas artes no geral. Eu sempre gostei muito de pintura e desenho, como já te disse. Eu gostava muito de cinema também, de audiovisuais. Eu estudei isso na minha licenciatura. Portanto, eu sempre estive muito ligada ao mundo das artes. Isso já veio um pouco também de família, porque a parte do meu pai também sempre esteve muito ligada às artes. Também sempre foram muito pela arte do desenho, da pintura, então o bichinho já cá estava. Mas o crochê propriamente dito, não. Nunca tinha feito crochê, não sabia fazer crochê. A minha mãe sabia fazer, que na altura utilizavam-se muito aquelas toalhas rendadas, com muitos bordados. Eu achava interessante, mas para ser sincera, eu não gostava muito. Achava que eram trabalhos demasiado minuciosos e muito elaborados. Um trabalho que não me despertava muita atenção, para ser sincera. E pronto, e as coisas foram evoluindo, eu sempre estive ligada às artes, mas nunca na parte das artes manuais virada propriamente para o crochê, até porque também na altura não havia o conhecimento que há hoje, era tudo completamente diferente. Portanto, estamos a falar numa época em que eu tinha 23, 24 anos, hoje eu tenho 41, portanto já foi há mais de 20 anos. E 20 anos faz muita diferença em termos de evolução e de conhecimento, e nós sabemos que as tecnologias cada vez estão a avançar mais, portanto naquela altura não havia praticamente nada. Então, Soraya, como é que tu aprendeste a fazer crochê? Como é que isto tudo começou? Quando eu na altura, quando tinha 23 anos, a fazer 24, eu vivi no estrangeiro, eu vivi fora. Eu vivia na Holanda, estive lá a viver. As coisas não correram da maneira como eu tinha planeado, como eu tinha em mente, e tive de regressar a Portugal. E a verdade é que foi uma altura mesmo muito difícil da minha vida, foi uma das piores alturas da minha vida.
eu tinha 23, 24 anos, por aí. E a verdade é que eu tive que voltar para a casa da minha mãe nessa época e as coisas, eu sempre vivi, eu saí de casa da minha mãe muito cedo, portanto eu já estava habituada a ter a minha independência, a ter a minha casa, a ter as minhas responsabilidades e essa altura, como foi uma altura que eu levei assim um tombo, digamos assim, tive que voltar para a casa da minha mãe e foi uma altura mesmo muito difícil para mim. E a verdade é que, para ocupar a minha mente, tendo em conta que eu sempre fui uma pessoa de muitos hobbies, eu sempre fiz muita coisa, sempre gostei de fazer várias coisas diferentes, eu vi-me numa situação muito limitada, em que estava a passar por um período muito difícil, em que não tinha nada para fazer e que estava sempre, o meu foco estava sempre na minha situação atual e isso fazia-me mal, isso fazia-me muito mal na altura. Então, num desses dias em que eu estava em casa da minha mãe tinha lá uma revista de crochê, daquelas revistas em que tem vários trabalhos para tu fazeres, daquelas revistas de faz por ti própria, e tinha vários trabalhos e um desses trabalhos era uma almofada. Eu lembro-me bem dessa almofada e da linha, inclusive, que eu utilizei, porque eu não comprei nada. A minha mãe tinha lá, mas não utilizava. A minha mãe tinha aquelas caixas de costura, que eu não sei se era o teu caso, mas é aquelas caixas de bolachas e que tinha lá meia dúzia de coisas lá dentro, porque a minha mãe nunca teve muita habilidade para as coisas manuais, ela nunca gostou muito, nem nunca gostou muito de costura, portanto só tinha mesmo para as situações eventuais em que precisasse de utilizar. E nessa latinha tinha lá uma agulha, e era uma agulha fininha, eu penso que era de 1,75 ou de 2 milímetros, já não me recordo bem, mas sei que era fininha. Tinha um fio, que também era um fio bem fino, mercerizado, e tinha essa revista. E eu, como queria ocupar a minha mente, eu escolhi fazer essa almofada porque me pareceu, na altura, ser o mais simples de fazer. Porque era uma almofada que fazia o crochê todo reto e depois que se dobrava e costurava pelas laterais. Eu achei que parecia-me fácil. Mas honestamente eu não sabia fazer nada, eu só sabia fazer as correntinhas normais, eu não sabia o que era um ponto alto, eu não sabia o que era um ponto baixo, um meio ponto, eu não sabia nada. Eu comecei por fazer as tais correntinhas e a verdade é que eu não conseguia passar dali porque se não temos conhecimento sobre os pontos não conseguimos avançar. A minha mãe, como fazia na altura da mocidade dela os tais mantas muito elaboradas, sabia o que era um ponto baixo, um ponto alto e ela explicou-me. Mas a verdade é que a almofada ficou horrível, porque os meus pontos não eram perfeitos, eu não conseguia fazer, eu não conseguia dar a continuidade da peça de uma forma reta, ou seja, eu havia pontos que fazia diminuições sem saber que estava a fazer diminuições, fazia aumentos sem saber que estava a fazer aumentos, ou seja, fazia 2 pontos dentro do mesmo ponto e aquilo ficou assim uma coisa mesmo muito estranha. Como a minha mãe na altura também tinha a vida dela, tinha o trabalho dela, também não podia estar a dar uma atenção suficiente para estar ali a fazer aquelas peças. Então eu fiz à minha maneira, a verdade é essa, a peça ficou horrível, porque ficou horrível, eu nem cheguei a utilizá-la para nada, foi apenas para me distrair, para enquanto eu estivesse a fazer aquela peça eu não estava focada na minha realidade da altura. E só isso já era um grande alívio para mim, porque realmente foi uma fase mesmo muito difícil. Acho que foi das piores fases que eu já tive, foi mesmo muito difícil. Depois, entretanto, a vida foi avançando, a verdade é que eu também saí daquela situação em que me encontrava. Na altura encontrei um trabalho que eu até gostava bastante de fazer e, portanto, a vida foi seguindo o seu rumo natural. Eu nunca mais peguei ali no crochê, mas ficou lá o bichinho.
E a verdade é que nos meus tempos livres, como eu já disse, eu gostava muito de fazer peças artesanais, eu gostava de fazer coisas artesanais e eu decidi fazer umas pesquisas pela internet para ver o que é que poderia fazer para ocupar os meus tempos livres. E ao fazer essa pesquisa, na altura havia muitos blogs, não era vlogs, eram blogs. Eram páginas em que as pessoas tinham, como se fossem diários pessoais, em que colocavam ideias delas, em que colocavam trabalhos, em que partilhavam coisas, e eu seguia algum desses blogs. E um desses blogs era de uma artesã canadiana, em que ela fazia amigurumis. E eu achei aquilo lindíssimo. Eu achei lindo como é que com uma agulha e uma linha se conseguia fazer bonecos tão lindos e tão perfeitos. Na altura eram lindos e perfeitos porque era o que havia. Eu gostei, mas como não tinha grande conhecimento do crochê, de como se fazia o anel mágico, aquilo era tudo escrito, porque eram páginas em que a artesã partilhava a receita, mas se tu não souberes ler uma receita, também não vais conseguir fazer a peça. E eu apenas admirava o trabalho dela porque realmente eu gostava bastante e tinha curiosidade em aprender, mas não sabia como, porque na altura não havia o conhecimento que há hoje em dia. Hoje em dia está tudo muito facilitado, mas nós estamos a falar de uma época em que não havia Instagram, em que não havia Facebook, em que não havia TikTok, em que o YouTube estava a dar os primeiros passos, portanto não havia muitas artesãs a fazer tutoriais, pelo menos em português eu não conheci nenhuma naquela altura, que fizesse este género de trabalhos que eu gostava. Então eu ia admirando, logicamente, ia acompanhando o trabalho, mas não fazia porque não sabia. Depois essa artesã começou a fazer alguns tutoriais no YouTube para auxiliar na receita. Era tudo em inglês, mas eu nunca tive problemas com o inglês, portanto eu comecei a acompanhar os tutoriais que ela fazia, a ver apenas, e houve uma das vezes que ela fez uma peça que era uma girafa, foi o meu primeiro amigurumi, foi uma girafa, era uma girafa pequena, não era muito grande, para mim na altura ficou linda, mas a verdade é que é normal, nós quando começamos não somos perfeitas, não temos o nosso ponto ajustado. Ainda hoje, se tu estiveres num dia menos bom, o teu ponto vai sair de uma maneira de quando estás num dia bom, portanto, tudo isso influencia na tua tensão de ponto, mas eu na altura não tinha esses conhecimentos, como é óbvio. Ela fez essa tal girafa e fez o tutorial a acompanhar, a dar algum auxílio na execução de como fazer a girafa. E eu pela primeira vez achei que eu quero aprender a fazer isto, porque eu gosto, acho bonito e eu quero fazer, pronto. Então comprei uma lã, porque na altura, e isto também é importante que se diga, na altura também não havia os fios, nem a quantidade, nem a variação de fios que há hoje em dia, não havia. Na altura havia fios muito fininhos, que se utilizavam mais para se fazer as rendas, e havia lãs. Então eu comprei uma lã, um novelo de lã, da cor da girafa, que era laranja, comprei uma agulha, a agulha que ela indicava, isto na minha cidade, porque lá está. Agora pode parecer que é tudo estranho, mas era assim que funcionavam as coisas na altura. O material que eu comprava era na minha cidade, porque online não haviam lojas online, estava tudo a começar a dar os primeiros passos. Portanto, era tudo muito mais difícil de se fazer e de se aprender do que hoje em dia. Portanto, tu hoje em dia tens tantos recursos, mesmo que tu não saibas fazer, mas queres aprender, tens tantos recursos, tens tanta maneira de conseguires aprender a fazer que não há desculpas. Naquela altura era muito mais difícil. Eu comprei esses materiais numa retrosaria que inclusive aqui na minha cidade já fechou, já não existe, mas comprei esses materiais e estava disposta a aprender a fazer a girafa. A verdade é que nós no crochê e no amigurumi também utilizamos abreviações. Nós utilizamos muito
esse género de linguagem para fazer as nossas peças. E em inglês é exatamente a mesma coisa. Então eu demorei muito tempo para decifrar o que é que realmente a artesã queria dizer naqueles vídeos. Eu tirei a receita da girafa e com o vídeo auxiliar eu ia fazendo e ia descodificando o que é que aquilo significava e foi assim que eu fui aprendendo. Portanto, fiz uma girafa muito mal feitinha, é um facto. Eu já não tenho fotos dessa girafa, senão eu deixava aqui na tela, porque foi o meu primeiro amigurumi, mas foi a partir desse amigurumi que eu realmente me encantei, que achei que sim, que era possível fazer essas peças e me dediquei. Então, em todos os meus tempos livres, quando saía do trabalho, eu já vivia sozinha, já consegui novamente ter a minha independência, ter a minha casa, como sempre tive e sempre gostei de ter. E nos meus tempos livres, muitas vezes, como eu gostava de ter uma ocupação, eu fazia o crochê e fazia os amigurumis. Mas a verdade é que eu me encantei tanto e mexeu tanto comigo o crochê, porque o crochê realmente, não só o crochê em geral, mas os amigurumis, porque eu fui mais para a vertente dos amigurumis, porque foi o que eu realmente gostei de fazer. Como eu sempre gostei muito de desenhar e de pintar, de criar personagens, o facto de fazer isso com uma linha e uma agulha encantou-me de uma maneira que eu fiquei mesmo muito ligada à área dos amigurumis. Eu achei aquilo incrível, fazer as peças que eu quisesse. Então, o meu tempo livre era muito dedicado a esse género de peças, para além das bolsas, porque eu depois também aprendi a fazer, como eu sempre gostei muito de bolsas, era uma das minhas paixões, eram bolsas. Então eu, paralelamente, fazia amigurumis e fazia bolsas em crochê. As bolsas em crochê eram mais criadas por mim, eu não via nada na altura, eu tirava da minha cabeça, fazia um esquema e ia fazendo as bolsas à minha maneira. Os amigurumis já não era tanto assim, porque eram peças que exigiam mais concentração, mais tempo, tinham uma receita específica para sair a peça que nós queremos, como tu sabes, como tu fazes, caso tu faças amigurumis, obviamente. E então foi assim que eu fui começando a fazer, fui dando asos a desenvolver mais e a aperfeiçoar mais. Depois da girafa, eu gostava muito dessa artesã, porque ela explicava mesmo muito bem. Ela tinha dom para explicar e ela fazia bastantes bichinhos. Ela fez o leão, o elefante, ela fez os bichinhos todos e eu, como queria aperfeiçoar-me, fiz também todas as peças que ela fazia. Algumas peças ela tinha tutorial no YouTube, outras só tinha mesmo a receita. Então eu ia fazendo e ia guardando as peças que eu ia fazendo. Depois, na altura, passado um ano, 2 anos, não sei bem precisar, comecei também a participar em feiras. Como eu fazia estes trabalhos, e eu gostava, mas estava a ficar com muitos trabalhos, porque a verdade é que se tu não venderes as peças, vais ficando com elas. E eu queria mostrar o meu trabalho, eu queria divulgar o meu trabalho, porque eu gostava muito daquelas peças e queria que outras pessoas vissem aquelas peças, porque não havia. Aqui na minha cidade, principalmente, eu não via ninguém fazer aquele género de peças. Então eu achava que era uma boa oportunidade para dar a conhecer. Nessa altura, o Facebook também estava a dar os primeiros passos, ou seja, as redes sociais estavam a começar a dar os primeiros passos. Então, eu comecei a participar de feiras, comecei a ir a feiras, mais no fim de semana, porque eu durante a semana trabalhava e a disponibilidade que eu tinha era ao fim de semana. Então, no fim de semana, eu participava das feiras, havia feiras que eu vendia razoavelmente bem, havia feiras que eu não vendia nada e havia feiras que vendia mais ou menos. Portanto, é como funcionam as feiras e se tu fazes feiras sabes que é assim. Na altura, quando eu comecei, eu não me importava muito com isso, porque eu queria mesmo era
Para já, eu gostava muito do convívio entre os outros artesãos. Eu achava isso lindo, eu gostava mesmo, era uma troca de experiências, havia pessoas que já tinham mesmo muita experiência em feiras e muitas vezes davam dicas, e eu gostava desse convívio. Depois também era uma forma de eu divulgar o meu trabalho, embora eu ainda não tivesse redes sociais, mas dava sempre o meu contacto e às vezes surgia uma encomenda ou outra. Portanto, as coisas foram correndo assim muito lentamente, não foi logo assim como eu estou hoje em dia, isto foi passinho a passinho. Depois, na altura que o Facebook começou já a alavancar mais, eu criei uma página no Facebook para divulgar o meu trabalho. Eu gostava muito de fazer feiras, sim, mas as feiras implica que tu tenhas uma grande disponibilidade, não só física, mas também emocional e psicológica, porque tu vais para uma feira, para além de todo o trabalho que tu tens de levar todas as peças que tu tens, não é? Para a feira. Há feiras que realmente correm muito bem, mas há outras que exaustam, cansam, porque as pessoas passam, veem, mas não compram, outras perguntam tudo e mais alguma coisa, mas não compram, portanto é um pouco exaustivo. E essa parte às vezes a mim cansava-me um pouco, porque quer nós queiramos, quer não, o facto é que nós criamos expectativas. Por muito que tu não queiras criar expectativas, tu crias. E tu crias sempre aquela expectativa de que vai correr mesmo muito bem, que vais vender muito, e às vezes não é assim que acontece, porque faz parte e é próprio das feiras. Então, quando eu criei a minha página do Facebook, foi mesmo numa de chegar a mais pessoas. De, em vez de só vender para a minha cidade, tentar vender para outras cidades as peças que eu fazia. Eu criei uma página no Facebook, na altura a página que eu criei chamava-se Miminhos Artesanais, era assim o nome da minha página. Entretanto, o meu irmão, que também estava um pouco ligado às artes, fez os meus cartões, eram cartões muito engraçados também, e eu divulgava nas feiras, dava o meu cartão com a minha página do Facebook, porque era o que eu tinha na altura, e o meu contacto. Às vezes dava o meu contacto telefónico, outras vezes o meu e-mail, porque eu tinha e-mail. E a verdade é que, como o Facebook também estava a dar os primeiros passos, as publicações tinham muito alcance naquela altura, porque o Facebook também o que queria era que as pessoas estivessem presentes dentro da plataforma. Quanto mais tempo tu passares na plataforma, melhor também para o Facebook. Então, as publicações tinham mesmo muito alcance de uma forma orgânica, ou seja, tu não tinhas que fazer anúncios para ter alcance e para chegar a mais pessoas. Eu publicava uma peça que tinha feito e eu conseguia chegar a mesmo muitas pessoas. Isso era ótimo. Portanto, eu comecei a fazer vendas através do online, pelo Facebook, para outras cidades aqui de Portugal, e eu comecei a encantar-me por isso. A verdade é essa. Porque eu comecei a pesar os dois lados. Comecei a ver que tinha mais resultados fazendo as minhas peças e vendendo as peças online do que indo para as feiras. Embora eu gostasse muito do contacto que tinha com outros artesãos, do contacto com as pessoas, de ter ali as peças postas, eu estava muito limitada, porque eu só estava a mostrar as peças às pessoas aqui da minha região. Enquanto que online eu podia chegar a Portugal inteiro. E a Portugal inteira é muito mais pessoas do que apenas à minha cidade. Porque é um facto que eu tenho 16 anos que estou nesta área e eu conto pelos dedos das mãos as vezes que eu vendi peças na minha cidade. A minha cidade não é uma cidade que dê muito valor ou que compre muito este género de peças artesanais. Portanto, se eu estivesse a contar com a minha cidade, eu estaria a fazer outra coisa qualquer, porque não é uma cidade que ligue muito a isso. E eu estou a dizer-te isto porquê? Porque pode ser o teu caso, de tu estares numa cidade que não ligue tanto ao artesanato ou que não valorize tanto e estares-te a limitar apenas à tua cidade. Portanto,
Por isso é que eu digo que eu gosto muito de trabalhar com o online e que o online abre portas, abre janelas e que te deixa muito mais propício a chegar a várias pessoas de vários sítios diferentes. Por isso não te limites. Quando tu vês que não está a resultar só pelas vendas que fazes na tua cidade, não te limites. Vai para o online. É a minha ideia, é isso que eu fiz, foi isso que eu fiz. Na altura, as minhas peças não eram de todo profissionais. Isso é um facto. As minhas peças não eram profissionais, o meu ponto não era um ponto profissional, as minhas primeiras peças deixavam que fica horrível, mas faz parte e nós só conseguimos aperfeiçoar o nosso trabalho se formos fazendo todos os dias. E isto é em qualquer trabalho. Ninguém nasce ensinado, ninguém começa a fazer as coisas bem e perfeitas. Tudo tem o seu processo e tudo tem o seu caminhar. E o crochê não é diferente disso. Portanto, as minhas primeiras peças, para mim, na altura que eu via o meu trabalho, para mim eram perfeitas, para mim estavam ok. Lógico que eu sabia que tinha que melhorar um pouco mais, mas para mim estavam ótimas. Mas conforme tu vais trabalhando e vais fazendo, vais aperfeiçoando mais. Eu fui começando a vender peças pelo Facebook, vendi muitas peças. E depois aqui também entras num outro conhecimento e numa outra fase que, caso tu queiras, também se pode trazer um vídeo a abordar esse tema, que é, muitas vezes nós no início fazemos tudo e mais alguma coisa também para conseguir clientes, para conseguir vender as nossas peças e para ter um resultado com elas. Mas nem sempre esse é o melhor caminho, porque eu, por exemplo, na altura eu gostava de fazer amigurumis, eu gostava de fazer bolsas também, mas o foco da minha página eram os amigurumis, mas eu também recebia muitos trabalhos de encomendas para fazer outras coisas. E muitas vezes coisas que eu não gostava de fazer, mas que aceitava. E aqui há dois pontos. Logicamente que nós não nos podemos focar só nas peças que gostamos de fazer. Porque se tu trabalhas por encomenda, tu tens que fazer as peças que a cliente quer, não é só fazer aqueles trabalhos que tu gostas, mas dentro do teu nicho. Não é, por exemplo, tu fazeres amigurumis e pedirem-te uma manta para a cama, por exemplo. Estou aqui a dar um exemplo, certo? São trabalhos completamente diferentes, mesmo estando dentro do nicho do crochê. São vertentes diferentes. E eu às vezes recebia esse género de trabalhos, não de mantas, mas recebia, por exemplo, peças de vestuário. Eu gostava de fazer peças de vestuário, mas para mim, eu nunca gostei de fazer peças de vestuário para outras pessoas, porque isso implica muito tu trabalhares com medidas e isso vai ser diferente de pessoa para pessoa, até porque nós sabemos que o crochê tem tendência a dar uma cedida, porque isto é uma peça feita à mão. E às vezes eu aceitava esse género de trabalhos, mesmo não gostando de o fazer, e isso acabava por limitar-me em termos de criatividade. Ou seja, eu ficava ali um pouco bloqueada. Mas isso tu também só vais percebendo conforme vais caminhando dentro do crochê. Tanto que eu depois comecei a ver que não era esse o caminho que eu queria e comecei a parar de aceitar esse género de encomendas. Até porque eu na altura não dependia do crochê, ou seja, o crochê não era a minha renda principal. O crochê era um complemento à minha renda. E embora eu já conseguisse fazer um bom complemento, porque eu, como tinha bastantes encomendas, como na altura era tudo novo e não havia muito, porque não havia quem fizesse amigurumis, era novidade, então as pessoas gostavam e encomendavam. Principalmente quando chegava a altura do Natal, eu tinha sempre uma agenda muito cheia. E então era um bom complemento que eu tinha à minha renda principal, mas eu não dependia do crochê para fazer face à minha vida naquela altura. E foi assim durante uns bons anos. Eu trabalhei assim dessa forma durante uns bons anos, porque como eu também vivia sozinha, eu só dependia de mim. Tudo na minha vida era eu que tratava, portanto eu não tinha um auxílio
de outra pessoa que me ajudasse na minha vida. Portanto, durante muito tempo eu optei por trabalhar fora, ter um trabalho fora, e o crochê era um complemento. Eu nunca vi o crochê, só vi o crochê como um hobby, mesmo no início de ter começado. Porque a partir do momento em que eu comecei a ter encomendas, para mim era um trabalho. Eu via o crochê como um trabalho. E por ver o crochê como um trabalho é que eu comecei, e aqui deixo-te esta dica para ti se estás agora a começar, eu comecei a investir em mim. Como assim, Soraya? O dinheiro que eu ganhava do crochê, uma parte desse dinheiro, e eu às vezes fazia uma boa renda com o crochê, uma parte desse dinheiro eu investi em conhecimento. E o conhecimento é muito importante. Não é só tu saberes fazer uma peça, não é só tu tirares uma receita da internet e replicares aquela receita e venderes. Não basta só isso. Eu já te disse aqui várias vezes no canal e digo-te isto por experiência própria, porque eu já passei por essas fases. São 16 anos nesta área, portanto eu tenho muita propriedade para te dizer isso, porque eu já passei por essas fases. Mesmo que tu faças uma peça, por muito bonita que ela seja, pode ser a peça mais linda do mundo, mas se tu não souberes vender essa peça, tu vais ficar com ela parada no teu ateliê. Portanto, a parte mais importante é saberes vender essa peça. Logicamente, tu tens que te aperfeiçoar no teu crochê. Quanto mais perfeito, mais delicado tu deixares a tua peça, mais profissional ela vai parecer aos olhos da tua cliente e mais rápido tu vais vender essa peça. Portanto, a primeira coisa, o primeiro passo é aperfeiçoar-te dentro do crochê. Seja de que nicho for, seja dos amigurumis, porque como eu já te falei isto, o crochê é muito abrangente. O crochê é o geral. E depois tens as ramificações do crochê, que é o quê? Tens moda casa, tens os amigurumis, tens acessórios, tens decoração, tens muito por onde escolher. Tens é que te identificar com aquilo que tu escolhes. Eu, por exemplo, eu adoro o crochê no geral, mas eu identifico-me particularmente mais com a parte dos amigurumis, que é a parte da maternidade, das crianças, e com os acessórios. O que é que faz parte dos acessórios? As bolsas, os gorros, os cascóis, brincos. É o que eu me identifico. O que não quer dizer que não faça uma peça ou outra de outras vertentes do crochê, mas quando faço é para mim. Não faço para outras pessoas, só faço para mim. E vou-te confessar aqui uma coisa, atualmente na minha casa, e isto até é uma vergonha dizer, mas é um facto, eu não tenho nenhuma peça de crochê feita. Porque eu não tenho tempo, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho tempo, porque eu adoro uma casa que tenha uma identidade própria, ou seja, que tenha a tua identidade, que tenham peças feitas por ti. Eu adoro, mas ainda não consegui, mas está na minha lista de coisas que eu quero e pretendo fazer. Mas voltando aqui ao foco do vídeo, tu tens, que foi o que eu fiz na altura, e se não tivesse feito isso, eu não tinha desenvolvido tanto, nem tinha tornado o crochê na minha profissão. Porque, como te disse, não basta saberes fazer crochê. Tens que investir em ti. E eu investi muito em mim. Tendo em conta que na altura não havia Instagram, não havia TikTok, o Facebook já estava um bocadinho a desenvolver-se, o YouTube também já começava. Em português eu não via ninguém, mas em inglês via uma ou outra artesã e em espanhol também havia uma ou outra artesã que eu seguia, que faziam trabalhos dentro do nicho que eu gostava, e eu seguia essas pessoas para aprender mais. Depois começou a surgir algumas revistas do Faça Você Mesma, muitas revistas. Eu tenho uma caixa cheia de revistas e eu vou-te mostrar, para tu veres que eu estou a dizer a verdade. Eu vou-te mostrar. Aqui estou eu. Eu sei que o vídeo está a ficar enorme, mas eu acho que também é importante este género de vídeos. E se tu estás até a fazer uma peça longa, é ótimo, porque enquanto estás a trabalhar estás a conhecer um pouco da minha história. Esta é uma caixa que eu tenho. Eu nunca deitei fora estas revistas, porque de vez em quando até vou buscar inspirações nelas, mas só para tu veres, eu tenho uma caixa cheia, e quando digo cheia, é mesmo cheia, olha.
de revistas que começaram a sair na altura, de coisas que eu queria fazer. Muitas para mim própria, como por exemplo encharpos, tinha aqui muita coisa. Olhem a quantidade de revistas que eu tinha. E depois também havia outro fator. Quando eu comecei, eu já tinha a minha página no Facebook, já vendia bem pela página do Facebook, principalmente quando vinham as temáticas, o Natal, a Páscoa, eu tinha mesmo muitas encomendas e fazia uma boa renda extra com elas. Eu também queria ensinar, e foi daí que também nasceu o meu canal do YouTube. Fica para um outro vídeo, caso tu queiras que eu fale um pouco de como é que eu comecei aqui no YouTube, e também é uma história muito engraçada. Portanto, se tu quiseres que eu te conte, deixa nos comentários que eu trago-te um vídeo sobre isso, sobre como é que eu construí o meu canal do YouTube. Mas voltando aqui ao foco do vídeo, eu investi muito em mim, em conhecimento, em fazer peças diferentes. Olhem, eu tenho as revistas todas, montes de revistas. Aqui está muito dinheiro investido, muito dinheiro investido. Portanto, para além de eu investir na parte de aperfeiçoar as minhas técnicas, que está aqui tudo, eu também investi em conhecimento, mas não da parte da produção das peças. Eu investi em marketing, em saber vender as minhas peças, porque eu cheguei a um ponto que eu vi que se não evoluísse para um outro patamar, eu ia ficar bloqueada, ia ficar parada e ia ser mais do mesmo. Então, a outra parte do dinheiro que eu ganhava com o crochê, eu investia em conhecimento. Como saber vender as minhas peças, como atrair as clientes, como fazer para que as minhas peças chegassem a mais pessoas, como tirar boas fotografias para o meu produto ser atrativo. Todos esses tópicos eram importantes para eu conseguir vender as minhas peças. Até porque depois isto começou a avançar muito rápido, a verdade é essa, e começaram a surgir mais redes sociais, e começaram a surgir mais artesãs a ensinar a fazer peças, e começaram a surgir mais artesãs a fazerem amigurumis, e a verdade é que se tu não evoluís, tu ficas no mesmo sítio. E eu tinha que evoluir para que as pessoas continuassem a chegar até mim. Ok, Soraya, então como é que começaste a fazer disso a tua profissão? Após muito tempo de fazer o crochê como um complemento da minha renda, eu cheguei ao ponto de achar que já estava pronta para poder dar o próximo passo. E como eu já fazia do crochê, como já ganhava bastante com o crochê, eu decidi dar esse passo e foi o que eu fiz. Eu comecei a dar o passo de viver só do crochê, deixei o trabalho que eu tinha. Na altura já era outro trabalho. Entretanto, eu também, a minha vida pessoal também mudou nesse aspecto. Eu deixei de viver sozinha e também tinha o apoio da pessoa que estava comigo para poder dar esse passo caso as coisas não corressem bem, porque a verdade é que é sempre uma incógnita. E o facto é que, como já tinha o Facebook, já tinha o Instagram, eu vendia muito bem pelo Facebook. Comecei a vender muito bem também pelo Instagram. Demorou um pouco. Não te vou dizer que isto é da noite para o dia, porque não é. Não é. Tu tens que ter muita consistência. Tu tens que publicar, principalmente ao início, quando ainda as pessoas não te conhecem. Quando ainda não tens uma cartela de clientes fixas. E eu estou a focar e estou aqui a debater neste ponto, porque isto é muito importante. Se tu ainda não tens nada disso, tu tens que ter uma consistência muito forte, muito grande no teu Facebook, no teu Instagram, no teu TikTok, seja quais forem as tuas redes sociais. Não basta publicares uma vez por semana, uma vez por mês, tens que ter consistência. Tens que fazer as peças. Ah, Soraya, mas eu não tenho encomendas, como é que eu vou fazer para ter consistência? Faz peças. Faz peças. Faz, por exemplo, 4 amigurumis. Vamos focar aqui nos amigurumis. Faz 4 amigurumis diferentes. Os bichinhos. Começa pelos bichinhos, porque são as peças que as pessoas mais pedem. São os animais. Faz uma girafa, faz um leão, faz um elefante, faz um urso. Os ursos vendem-se muito bem. Faz 4 peças diferentes. Faz uma roupinha para cada peça que fizeste.
E agora, vais variar nas fotografias entre essas peças. Tens publicações para um mês inteiro. E isso eu garanto. Tens publicações para um mês inteiro. Portanto, tens que ter consistência para atrair os teus clientes. Outro foco que é muito importante. Eu na minha altura, na altura que eu comecei a angariar clientes e tenho clientes desde essa altura, portanto, foram clientes que me foram ficando muito fiéis e que sempre que precisavam de alguma peça, eu vou tirar só isto daqui, pronto, já voltei, porque assim é mais fácil para falarmos. Eu na altura, as pessoas que eu fui conquistando, elas foram-me ficando muito fiéis porque gostavam do meu trabalho e isso é outra coisa importante. Ser o mais perfeita possível naquilo que tu fazes. Faz mesmo com amor. Por isso é que quando tu te dedicas a algo, tu tens que gostar mesmo daquilo que estás a fazer. Porque se não gostares do que estás a fazer, vai ser uma tortura para ti. Eu, como já te disse em outros vídeos aqui do canal, eu mesmo que não ganhasse nada com o que eu faço, eu continuava a fazer porque eu adoro. Eu adoro mesmo aquilo que eu faço. E eu pesquiso muito. Tudo o que eu faço na internet está ligado ao mundo que eu trabalho, porque eu adoro aquilo que eu faço. E isso é muito importante, tu fazeres aquilo porque gostas, não só pela parte monetária. Fica aqui esta dica para ti. E então as clientes que eu consegui, muitas foram ficando, outras não, obviamente, o tempo vai passando, mas muitas foram ficando dessa época e ainda hoje, quando precisam de alguma peça, elas me contactam. Mas aqui a verdade é que tu também tens que ir conquistando clientes novas, porque se tu tens uma cliente que já comprou tudo o que tu fazes no teu ateliê, se não trouxeres uma novidade, ela não te vai comprar novamente. Portanto, nós temos que estar sempre a renovar a nossa carteira de clientes. Isto também é tema para um outro vídeo, caso tu queiras. Posso trazer várias dicas nesse sentido. Tenho muito conhecimento nessa parte, portanto, se quiseres um vídeo sobre isso, eu trago com todo o gosto. Eu tenho o Facebook, tenho o Instagram até hoje. O Instagram eu construí mais tarde. Na altura que o Instagram surgiu, eu estava um pouco receosa em criar lá uma página, porque não me identificava muito com o conceito do Instagram, mas a verdade é que depois, lá está, quanto mais resistentes nós somos ao novo, mais as outras pessoas nos vão ultrapassando, porque elas vão fazendo, vão iniciando e vão conquistando e tu ficas para trás. Portanto, fica aqui outra dica para ti. Entretanto, eu criei o meu Instagram, as minhas vendas continuavam a ser no Facebook. Eu demorei mais de um ano, nota bem isto, eu demorei mais de um ano a conseguir fazer uma venda pelo Instagram. E a minha primeira venda pelo Instagram, ainda recordo até hoje, foi um presépio. Foi a minha primeira venda. Essa cliente ainda está comigo até hoje. Eu já não me lembro bem quando é que eu fiz o meu Instagram, mas acho que foi 6, 7 anos, mas já não tenho precisão bem, mas deve lá estar. E foi a minha primeira venda, mas foi passado um ano e pouco que eu consegui fazer essa minha primeira venda. Portanto, é para tu veres que as coisas não são de um dia para o outro. E pronto, e as coisas depois foram se desenvolvendo, foram acontecendo, eu fui recebendo cada vez mais encomendas, e realmente eu fazia muito bom dinheiro com as encomendas. Deixei as feiras, nunca mais fiz feiras, porque eu vi que realmente para mim resultava mais trabalhar com o online do que com o presencial, porque estava muito limitada à minha cidade, e a minha cidade não é a cidade melhor para vender este género de peças. Depois fui também invertendo por outros caminhos, como o do ensino, fui ensinando outras meninas a fazerem os amigurumis, ainda tive bastantes alunas online em que ensinei a fazer os amigurumis, ensinei também dicas e estratégias de vendas, porque essa parte é mesmo muito importante tu saberes aplicar, e portanto fui fazendo ambas as coisas. E chegámos ao ponto em que eu tenho as minhas vendas de encomendas para clientes, muitas encomendam-me, não são as mesmas porque eu tenho uma cartela de clientes muito grande, mas isso deveu-se a todos os anos que eu fui trabalhando e fui
qualificando essas clientes. Depois também comecei a ver que só o orgânico não funcionava, porque depois o Facebook atingiu proporções muito grandes, já toda a gente tinha Facebook, depois apareceu o Instagram e a verdade é que as entregas que eu tinha na altura com as publicações que eu fazia de forma orgânica já não resultavam. Por exemplo, antigamente eu fazia uma publicação de um urso que eu fizesse. Eu era capaz de ter 200, 300 gostos numa publicação que chegava a imensa gente. Eu comecei a receber 4, 5, 6 e eu comecei a perceber, está aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Por isso é que eu te digo que o conhecimento é muito importante, tu investires em conhecimento. E às vezes para tu investires em conhecimento, tu tens que fazer cursos. Não podes ter medo de investir em ti, porque senão não evoluis, não passas para um próximo patamar. É a minha dica que eu te deixo, porque comigo é assim que eu faço no meu ateliê. Eu estou sempre a investir em mim. Ainda hoje eu invisto em mim. O último investimento que eu fiz em mim, e este por acaso correu mal, foi dos piores investimentos que eu fiz em mim e que eu tinha muita expectativa nele. Foi uma mentoria que eu fiz e eu tinha mesmo muita expectativa porque a professora em causa é bastante conhecida e vende bastantes cursos, mas a mentoria dela para mim foi das piores que eu fiz e aliás foi uma mentoria que ficou pelo caminho e foi um investimento não só monetário, mas também a desilusão que ficou pelas expectativas criadas. Logicamente que as expectativas aí, a culpa é minha, porque eu é que criei essas expectativas e realmente elas não foram avante e eu tinha mesmo muitas expectativas porque eu tinha muitos planos com essa mentoria de projetos que eu queria desenvolver e a verdade é que foi uma mentoria que ficou pelo meio do caminho. Até hoje não percebi muito bem o que é que aconteceu, mas pronto, lá está. Às vezes nós também apostamos e investimos e as coisas não correm bem, mas a vida que segue e temos que aprender com essas fases também. Mas o que eu quero te deixar aqui é que é importante investires em ti, não teres medo, mesmo que às vezes haja uma experiência ou outra que não corra tão favorável, que não gostes tanto, mas faz parte do processo e faz parte do caminho e também aprendes muito com ela. Portanto, eu já fiz muito investimento em mim, muito, e continuo a fazer porque eu acho que ele é importante e só ele é que te vai fazer evoluir e crescer e chegar a outro patamar. E foi isso que eu fiz sempre aqui no meu ateliê. Aqui o ateliê não começou como tu vês ele hoje, assim. Este espaço é um espaço que eu tenho na minha casa e desde o começo, desde o comecinho, eu fui investindo neste espaço aos poucos. Por isso é que eu te digo, é sempre importante tu fazeres uma boa gestão daquilo que tu ganhas com o crochê. Se no momento não está a dar para tu viveres unicamente do crochê, faz outra coisa e vai complementando. Este ateliê que eu tenho, eu comecei apenas com um móvelzinho. E ele foi crescendo, eu fui investindo, fui comprando mais prateleiras, fui comprando móveis, tudo com o dinheiro do crochê. Portanto, vai apostando aos poucos, vais construindo o teu ateliê conforme vais evoluindo também. Foi assim que eu fiz aqui no meu ateliê. Então, atualmente, para terminarmos o vídeo, porque ele já está extremamente longo, mas são 16 anos, não se consegue resumir muito mais 16 anos se não for assim. E eu acabei por nem trabalhar na peça. Eu começo a falar, não consigo continuar a trabalhar. Mas bora lá, atualmente, como é que eu faço? Atualmente eu vendo as minhas peças por encomenda, revendo peças também por encomenda. Aliás, tu tens aqui um vídeo no YouTube que eu, para uma única cliente, fiz mais de 3.400 reais. Isto dizendo em reais porque muitas de vocês que me acompanham são do Brasil. Portanto, foram 540 euros só para uma cliente, porque eu também revendo peças. E tudo é válido desde que seja feito de forma a que tu e as pessoas que te compram a ti não sejam prejudicadas. Portanto, todo o conhecimento que tu tens, que tu adquires, é válido tu poderes vender esse conhecimento. Então, para além das peças que eu vendo, seja de encomenda, seja de pronta entrega, eu tenho outros canais, outras fontes de rendimento com o crochê, não diretamente com as peças, mas sim com o conhecimento que eu tenho, com os cursos que eu já fiz, com o conhecimento que eu aprendi ao longo dos anos,
as receitas que eu faço, que eu vendo, a loja online, os cursos que eu também já produzi para vocês, portanto tudo isso é uma fonte de rendimento para mim. Às vezes não é diretamente para mim, mas é para toda a manutenção que eu faço de todas as plataformas que eu tenho para poder colocar todo esse conhecimento disponível para vocês. Portanto, hoje é desta forma que eu trabalho. Eu só trabalho online. Eu já vendi peças, já perdi a quantidade de peças que eu já vendi para Portugal inteiro. Fora de Portugal eu já vendi para os Estados Unidos, eu já vendi para o Brasil, eu já vendi na Europa praticamente toda, Inglaterra, França, Suíça, já vendi para tantos lados que já perdi as contas porque são muitos anos nesta área a fazer o que eu faço. Portanto, é desta forma que eu trabalho hoje, que eu gosto de trabalhar hoje, mas vou deixar aqui alguns pontos que eu acho que são essenciais, que são muito importantes para ti, principalmente, que estás no começo. E se tu não estás no começo, mas não estás a ver grandes resultados, também podes ajustar para ti. O primeiro é aperfeiçoares a tua técnica, dentro do crochê ou daquilo que tu fazes atualmente. Seres o mais profissional possível. O segundo ponto é investires em conhecimento, porque o conhecimento é que te vai trazer as vendas, é que te vai trazer as estratégias certas para tu venderes as tuas peças. Caso ainda não tenhas redes sociais, estás a perder tempo, cria as redes sociais que tu consigas estar presente, não é só criar para estarem lá, não, é estares presente nessas redes sociais e movimentá-las, se possível todos os dias. Se não conseguires pelo menos 3 vezes por semana, vai movimentando, até para também veres o feedback das tuas clientes, o que é que elas gostam mais, o que é que não gostam. Tudo é teste, portanto, tudo é válido para que tu possas tirar as tuas próprias conclusões. E depois tens que ser, este até é o ponto número 1, tens que ser mesmo muito organizada, muito disciplinada, tens que ter muito certo aquilo que tu queres fazer naquele dia, que é para que a tua produção possa render e possas conseguir terminar todos os objetivos que tu tenhas. Porque se tu começas uma peça hoje e hoje não me apetece fazer, amanhã faço um bocadinho, assim não vai chegar a lado nenhum. Disciplina, foco, concentração, organização, tudo isto é essencial. Porque nós quando começamos, e mesmo quando estamos no meio do processo, a verdade é que nós fazemos tudo. Tu fazes a peça, tu tiras as fotos, tu publicas as fotos, tu fazes as legendas, mesmo que hoje já tenhas o auxílio de certas ferramentas, a verdade é que tens que ser tu a fazer, e se tu não tiveres disciplina, não tiveres focado aquilo que tu queres fazer, tu vais te perder no meio do caminho. Portanto, foi desta forma que eu sempre trabalhei, logicamente com muitos acertos e muitos erros pelo caminho. Há muitas histórias, algumas eu até já contei aqui no canal, se tiveres curiosidade é só passares alguns vídeos atrás. Já fui enganada também, já coisas correram mal, já negócios me correram mal, mas faz parte do caminho, do processo, da aprendizagem, só assim é que nós crescemos e que chegamos ao ponto em que estamos hoje. Portanto, tudo isso nos vai trazendo sabedoria e não há nada como fazeres o trajeto e caminhares. As histórias das outras pessoas podem te inspirar, podem te trazer motivação, ação também, mas tu vais ter a tua própria história porque é mesmo assim. Cada uma tem a sua vivência, tem a sua história. Esta é a minha. Certamente que há muita coisa que ainda ficou por dizer, porque são 16 anos, é muitos anos a trabalhar nesta área. Há coisas que eu já me recordo mais ou menos, outras não me recordo tão bem, mas faz parte. Hoje este é o meu trabalho, eu trabalho unicamente com o online, eu só faço online, eu presencialmente, só pontualmente, só se me convidarem, como foi o ano passado eu fiz uma feira que já não fazia há mais de 15 anos, feiras, e fiz mesmo pela experiência para perceber como é que as coisas estão, mas só assim é que eu faço, porque eu não vendo presencialmente, eu só trabalho através do meu ateliê para o mundo, que é mesmo assim. E é desta forma que eu gosto de trabalhar.
Eu gosto muito de estar concentrada e muito focada nas peças e nos objetivos que eu tenho, porque traçar os objetivos também é muito importante. O que é que tu queres fazer este mês, quanto é que tu queres ganhar este mês, e depois é determinares o trabalho que tu queres fazer para atingires esses objetivos. Portanto, não é fazer peças aleatórias, não é fazer peças que te demoram uma semana. Lá está, tens que ter muita estratégia na tua venda e isso é muito importante. E focar-te nisso é crucial. Eu espero que tenhas gostado da minha história, do meu trajeto com o crochê, foi este. Se quiseres saber mais alguma informação que porventura tenha ficado pelo caminho, deixa nos comentários. Se tiveres alguma questão, deixa nos comentários também, que eu respondo. Vemo-nos no próximo vídeo, até porque este vídeo está extremamente longo, mas às vezes também é bom. Eu própria gosto de assistir conteúdo longo, enquanto estou a trabalhar, estou a ouvir e estou a aprender, porque nós aprendemos sempre. E isso é muito gratificante. Eu espero que a minha história também tenha trazido aqui alguma motivação, alguma inspiração e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, um beijo!